Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta segunda semana do tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro é esta revista semanal com notícias, informações, a vida, a agenda da nossa Diocese de Caxias do Sul, suas regiões de pastoral, suas paróquias. E nós, no programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos contar um pouco mais para você sobre o encontro de coordenadoras de catequese das paróquias e comunidades da nossa Diocese, que aconteceu no dia 6 de abril. Ainda no dia 7, a Festa da Misericórdia, no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Nós vamos falar também sobre as obras da cúpula do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. Além disso, Dom José Gislon, nosso bispo, pede as orações do povo de Deus da nossa Diocese pelos bispos reunidos nesses próximos dias lá em Aparecida para a 61ª Assembleia da CNBB. E ainda um convite da Pastoral da Comunicação e o programa Razões da Fé, que vai nos falar sobre a devoção à Divina Misericórdia. No sábado, dia 6 de abril, no Centro de Pastoral da nossa Diocese de Caxias do Sul, aconteceu o encontro de coordenadoras de catequese promovido pela Comissão de Iniciação à Vida Cristã. Confira. Mais de 140 pessoas participaram na manhã do sábado, 6 de abril, do Encontro Diocesano de Coordenações Paroquiais e Comunitárias de Catequese, promovido pela Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Caxias do Sul. A atividade no Centro Diocesano de Formação Pastoral teve a presença do bispo diocesano Dom José Gislon, do coordenador de pastoral Padre Leonardo Inácio Pereira e da coordenadora diocesana da Iniciação à Vida Cristã, Margarete Bedin Menegat. O encontro iniciou com a espiritualidade a partir da leitura orante da Palavra de Deus e da oração do catequista. Na sequência, Dom José Gislon dirigiu sua mensagem às coordenadoras e catequistas e ressaltou a importância que a Diocese de Caxias do Sul quer dar à iniciação à vida cristã no processo de transmissão da fé às novas gerações. Logo depois, a coordenadora diocesana fez uma explanação tendo como plano de fundo a unidade da caminhada da iniciação à vida cristã em toda a Diocese, mesmo com as particularidades das 6 regiões de pastoral e do vicariato de Nova Prata. Concluindo este momento, aconteceu a dramatização dos tipos de líderes e coordenadores a partir da inspiração do Pequeno Príncipe e a sua relação com a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. O padre Tadeu Antônio Libardi, que é psicólogo, conduziu um momento de reflexão e interação sobre a função, ou seja, o papel da coordenação no processo de iniciação à vida cristã das comunidades e paróquias. Durante a manhã também aconteceu um trabalho em grupo, reunindo as coordenadoras por região de pastoral, buscando também compreender as alegrias e os desafios da missão. Após a plenária e a partilha sobre a realidade da catequese na Diocese, o padre Leonardo Inácio Pereira, coordenador de pastoral, deu sequência ao encontro, pontuando os caminhos da iniciação à vida cristã na região, sobretudo nos passos a serem dados neste ano, com a atualização das diretrizes diocesanas da iniciação à vida cristã. A atividade foi concluída com um almoço de confraternização. Qual é o perfil? Nós trabalhamos, refletimos qual o perfil do coordenador de uma catequese. Ele precisa ser acolhedor, ele precisa unir, ele precisa ter espiritualidade, ele precisa ter presença e ele tem que ter empatia. Essa reflexão, dos pontos positivos que nós tivemos. Outro ponto positivo que nós tivemos foi a troca de experiências dentro das comunidades. Então, os catequistas, os coordenadores, fizeram a troca de experiência, o que valeu e o que outras comunidades poderiam utilizar para que essas famílias e para que os catequizandos dessas famílias tivessem um proveito maior da nossa catequese. A metodologia que é usada é a pedagogia de Jesus. Jesus nos mostra muito o que fazer dentro de uma catequese. E nós precisamos fazer com que essas famílias também vejam Jesus de uma forma não punidor, mas de uma forma acolhedor. Então, nós precisamos ser como Jesus. Outra coisa que foi muito importante,
a questão dos padres estarem presentes. Nós tivemos a presença de 2 padres e essa presença foi muito significativa, porque nós, juntos com o clero, nós podemos fazer muitas coisas, muitas atividades. Outra coisa que nós vamos agora começar, a questão das diretrizes da iniciação à vida cristã, juntamente com os coordenadores, os catequistas, para que as famílias sejam beneficiadas. E para que a diocese caminhe juntos, nós precisamos caminhar juntos com a diocese. Todas as paróquias, todas as comunidades precisam estar unidas para trabalharmos juntos, como pede a sinodalidade, né? Que nós estamos na época e no tempo de sinodalidade, então nós precisamos caminhar juntos. Nós também agora estamos fazendo encontros das regiões, das paróquias, para que a gente possa também ver o que os catequistas querem para que o trabalho seja melhor e mais significativo, até a metade do ano. Depois da metade do ano, a partir de agosto, então faremos os retiros de cada região, de cada área de Caxias, para que os catequistas também possam ter um momento de espiritualidade, que nós precisamos também dessa espiritualidade para a gente poder sair e poder evangelizar, porque não deixamos de ser missionários da iniciação à vida cristã, missionários da catequese e missionários de famílias e com esses catequizandos. No dia 7 de abril, domingo, o Domingo da Misericórdia, no Santuário de Caravaggio aconteceu a 10ª Festa da Misericórdia. Centenas de pessoas coloriram o Santuário de Caravaggio em Farroupilha com lenços brancos e vermelhos na missa das 11 horas do domingo 7 de abril, chamado de Domingo da Misericórdia, quando a igreja viveu o 2º domingo do tempo pascal, e na Diocese de Caxias do Sul, a 10ª Festa da Misericórdia. A programação iniciou com a celebração da Eucaristia, presidida pelo diretor espiritual do movimento Um Só Coração, Padre Diego Bettoni. Na oportunidade, aconteceu a exposição do quadro de Jesus Misericordioso e da relíquia de Santa Faustina Kowalska, a quem o Cristo Misericordioso se revelou. No início da tarde, os participantes puderam rezar durante a adoração ao Santíssimo no santuário. Logo depois aconteceu a oração do Terço da Misericórdia, que concluiu a programação. A atividade contou com a presença das crianças atendidas pela Associação São Vicente de Paulo, Savipa, presidida pelo Padre Bettoni. Desde o ano 2000, quando o Papa, hoje santo, João Paulo II, canonizou a irmã Faustina Kowalska, a Igreja Católica celebra o domingo seguinte à Páscoa como dedicado a Jesus Misericordioso. Na Diocese de Caxias do Sul, a Festa da Misericórdia acontece desde 2014, coordenada pelo movimento Um Só Coração. De 10 a 19 de abril, no Santuário Nacional de Aparecida, os bispos de todo o Brasil estão reunidos para a 61ª Assembleia Geral da CNBB. Neste ano, a temática aborda as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, além de temas como juventude, como o jubileu do ano que vem e o processo sinodal 2021-2024. Nosso bispo, Dom José Gislon, que está em Aparecida, antes de embarcar, deixou uma mensagem para você. Nesta semana, iniciamos a 61ª Assembleia Ordinária dos Bispos do Brasil ou da CNBB. Creio que é um momento de comunhão, de fraternidade, é um momento de oração, de olhar o rosto da Igreja Povo de Deus a caminho da casa do Pai, a partir da partilha, do encontro dos pastores, de todos os nossos bispos. Lembrando também dos bispos eméritos, alguns se fazem presente, alguns não podem se fazer presente, por limitações físicas, etc. Mas é um encontro, acima de tudo, de fraternidade, de oração, onde vamos olhar o caminho percorrido e, acima de tudo, trabalhar na preparação das novas diretrizes da Igreja do Brasil, contemplando também o caminho sinodal da Igreja que está acontecendo ainda em todo o mundo. Quero convidar também você, estimado irmão, irmã, a se colocar em oração junto com os pastores, com os nossos bispos. Porque somos povo de Deus a caminho.
E todos nós, tocados pela fé, pela graça de Deus, renascemos como filhos e filhas de Deus pela força do batismo. Mas também acolhemos no nosso coração o dom da vocação. A vocação à vida matrimonial, a vocação à vida religiosa consagrada, a vocação ao ministério diaconal, a vocação ao ministério presbiteral e também a disposição de assumir a missão episcopal para servir o povo de Deus. À luz do Espírito Santo, queremos sim responder ao projeto do Evangelho e levar no nosso coração e, acima de tudo, na missão, as palavras do Senhor Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. É essa a missão da Igreja, é essa a missão dos discípulos e discípulas do Senhor Jesus e, acima de tudo, olhada com a força também, ou acolhida com a força da luz e da ressurreição do Senhor. Como povo de Deus a caminho, como parte dessa Igreja, que percorreu já esses 2000 anos de história, momento marcado por momentos bonitos, momentos difíceis, mas acima de tudo, sempre com abertura de coração para deixar que o Espírito Santo iluminasse os seus passos. E a Assembleia dos Bispos é assim um momento onde queremos nos colocar também na escuta de Deus e deixar que o Espírito Santo ilumine os nossos passos na missão de conduzir a Igreja, povo de Deus, nessa realidade do nosso país. Onde temos tantos desafios, mas também temos tantas coisas bonitas desse povo, que mesmo nos momentos difíceis da vida, nunca deixou de alimentar a sua caminhada de fé. Enquanto pastoral da comunicação da Diocese de Caxias do Sul, nós temos um convite. No próximo dia 17 de abril, quarta-feira, das 8 às 10 da noite, pela plataforma Zoom, nós, enquanto PASCOM, iremos realizar um momento de formação sobre o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Neste ano, o Papa Francisco escolheu como tema Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, por uma comunicação plenamente humana. E são todos convidados a participar deste momento virtual. Quem vai nos assessorar é o Oscar Elizalde. Ele é doutor em comunicação pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, reside em Bogotá, na Colômbia, e ele foi nomeado pelo Papa Francisco como consultor do Dicastério para a Comunicação. Trabalhou na Assembleia Sinodal do mês de outubro do ano passado, lá em Roma, e ele tem a função também de ser o diretor de comunicação do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. Para participar, visto que as vagas são limitadas, é necessário fazer uma inscrição. A inscrição pode ser feita no link que está no site www.diocesedecaxias.org.br/notícias. Basta nas notícias procurar por diretor de comunicação do CELAM, irá assessorar encontro de comunicação na Diocese de Caxias, clicar naquela matéria e se inscrever. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta segunda semana do Tempo da Páscoa. Fique com a gente, até daqui a pouco! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta segunda semana do Tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós agradecemos a você pela sua audiência, pela sua companhia e também a TV Canção Nova pela cedência do espaço. O Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio está realizando uma obra belíssima. Depois de ser embelezado o seu entorno, a sua pintura interna e externa, a decoração com os vitrais, agora a cúpula do santuário recebe um revestimento de cobre patinado, um cobre que se torna esverdeado. O reitor do santuário, Padre Ricardo Fontana, nos explica como está o cronograma das obras e qual é a previsão para podermos vislumbrar o Santuário de Caravaggio com esta nova característica. Mas a gente calcula que em 3 meses nós tivemos já umas 300 mil pessoas aqui, com certeza, né? Então a estimativa é a média de 1 milhão de peregrinos, devotos que vêm no ano. Alguns anos de maior intensidade já esteve a 1,5 milhão, isso pelos inscritos nos livros datas, né? A cúpula, então, a previsão que a empresa nos deu no novo cronograma, vocês sabem que a cúpula ela é feita de cobre patinado, é um cobre que ele precisa ser tratado, precisa ser elaborado nos tanques próprios para pátina, para ele ficar esverdeado. E o cobre é importado do Chile. Então, à medida que a gente conseguiu fazer todas as medidas corretamente da cúpula quando instalamos os andaimes, então eles começaram a fabricar também a parte. Então, o primeiro anel principal, maior, já está pronto. Quem vem para o santuário já vê que a parte da cúpula já está esverdeada. E agora estão elaborando na empresa o segundo e terceiro anel, para depois fazer os detalhes. Eles disseram que até a 3ª semana de maio a obra será entregue. Então, sonhamos que lá pelo dia 20 de maio, nós já estejamos prontos para a retirada dos andaimes. E assim, no dia 25, os peregrinos que apontarem pela D. José Baré, ou de outros lugares, de longe, de perto, possam vislumbrar esse majestoso templo com sua marca, a logomarca do nosso santuário. Claro, Nossa Senhora principal, mas é a cúpula. A cúpula é sempre o que marca assim a visualização de longe, né, do nosso santuário. Então, Felipe, sonhamos que para o dia 20 de maio esta cúpula esteja pronta. Queria dizer que isso me custou umas perdas de cabelo, algumas horas de sono também. É um custo alto, é uma empresa de São Paulo que está fazendo, material que vem do Chile, um material muito caro. Só de material e mão de obra para a instalação são R$602 mil, mais os andaimes em volta de R$100 mil, por aí, então 702, mais outros gastos que se tem com guindastes, guinchos, etc. O nosso cálculo é de R$800 mil, a previsão orçamentária que a gente já divulgou aqui. A gente pede ainda que o pessoal continue colaborando e ajudando para que a gente possa pagar a nossa cúpula, que tem 10 prestações de R$27 mil por mês para serem pagas. O programa Razões da Fé, que é produzido pela nossa Pastoral da Comunicação aqui da Diocese e que vai ao ar sempre aos domingos na Rádio Miriam Caravaggio, que é a rádio da Diocese, e também nas redes sociais, abordou no final de semana passado sobre a devoção à Divina Misericórdia. E nós agora vamos trazer um fragmento, uma parte deste podcast, que é de 1 hora, para que você possa acompanhar. Se você deseja assistir o programa na íntegra, basta procurar no YouTube por Diocese de Caxias. E um deles diz respeito à promessa de Jesus de que ele mesmo vai buscar na hora da morte aqueles que divulgam a sua divina misericórdia, aqueles que estão trabalhando, enfim, né, e divulgando essa face tão importante de Deus que é a misericórdia. Então, essa história é sobre uma mulher que ela já estava bem senhora e ela divulgou a vida inteira a Divina Misericórdia. E ela estava muito doente, né, no final de sua vida,
Então a filha, que estava em casa com 2 amigas, disse, deu as 3 horas da tarde, e ela falou, vamos rezar o terço da misericórdia na frente do quadro, porque minha mãe sempre rezava. E agora ela não estava podendo, né? Estava bem debilitada. Então as 3 moças foram à frente do quadro para rezar o terço da misericórdia. E durante a oração do terço, a filha viu a imagem de Jesus que estava no quadro sair do quadro e ir até o quarto da mãe dela e pegar no colo e entrar no quadro de novo, com a mãe no colo. E isso foi tão forte, assim, essa experiência, que ela desmaiou. E as amigas que foram socorrer. Mas quando ela acordou, ela ficou com medo de contar para elas, mas foi até o quarto ver a mãe, e a mãe tinha falecido durante a oração do terço e aquela visão que ela teve. E ela ficou por um tempo, né, com esse receio de contar, mas até que um dia ela não aguentou e comentou com as amigas, lembra aquele dia, né, que a gente parou para rezar, que, enfim, aconteceu isso. E as amigas relataram que viram a mesma coisa, mas nenhuma teve coragem de contar uma para outra. Então, só depois, né, que elas foram acabar tendo essa confirmação de algo que foi uma experiência pessoal, né? Claro que esses milagres são experiências pessoais, mas que as 3 viveram naquele momento e que hoje servem pra gente, pra aumentar a nossa fé, a nossa confiança na misericórdia de Deus e nas promessas que Ele fez pra nós. E também uma história que eu gosto bastante, que mostra como que a gente pode, na simplicidade também, divulgar a misericórdia de Deus, né? Que conta a história de uma mulher que ela conhecia a devoção, mas ela não tinha muito estudo, então ela não tinha como divulgar para as pessoas também. E ela trabalhava levando as pessoas de barquinho de um lado para o outro, porque tinha uma balsa que as pessoas podiam atravessar o rio de uma cidade a outra, mas às vezes as pessoas perdiam a balsa, então ela levava de barquinho. E uma vez E a forma que ela divulgava, então, era usando a camiseta, né? Aí ela divulgava usando a camiseta no barquinho enquanto estava trabalhando, a camiseta de Jesus. E uma vez um homem muito importante tinha perdido a balsa, né? Ele tinha uma reunião importante, um homem de negócios, e ele foi no barquinho com essa senhora. E aí, quando ele viu a camiseta dela, ele começou a zombar dela. Porque, sim, a camiseta não foi o caso, desculpa. Quando ele viu os remos que ela remava o barquinho. Porque num remo estava escrito oração e no outro estava escrito trabalho. E ela remava com os 2. E daí ele zombou dela, porque a gente não precisa de oração. Olha só, eu cheguei aonde eu estou com o meu trabalho. Eu estou indo para uma reunião importante do trabalho. A gente não precisa de oração e dessas coisas. E daí a mulher muito sábia, né, sem seus estudos, mas com sabedoria, largou o remo da oração e continuou remando só com o remo do trabalho. Só que como era só o remo de um dos lados, o barquinho começou a girar e não saía do lugar. E daí acabou formando aquele redemoinho, e daí o homem falou, mas tu tem que remar direito, porque assim a gente vai morrer, né? Se fizer o redemoinho com a água, o barco vai virar. E daí ela disse, não, eu só estou obedecendo o que o Senhor falou. Eu larguei a oração, porque a oração não é importante, eu estou só com o trabalho, né? Então ele se deu conta daquilo. E aí ele perguntou como que ela sabia disso, e ela mostrou a camiseta. Então o homem se deu conta de que ele tinha deixado a oração para trás, quando na verdade a gente precisa dos 2 para ir à frente, né? Para conseguir chegar no local onde a gente precisa. E ali na simplicidade, né? E essa questão da camiseta é bem interessante, porque muitas vezes a gente usa em locais, assim, em shopping, e até foi um dia, após o Domingo da Misericórdia, voltando para Caxias, nós fomos no shopping e as pessoas nos paravam para pedir, nossa, que camiseta bonita, de onde é, quem que é, como é que é. Então chama atenção, né? É uma maneira bem interessante de divulgar. Exatamente. Este foi o programa Ponto de Encontro, aqui da Diocese de Caxias do Sul, para a TV Canção Nova Rio Grande do Sul e as nossas redes sociais. Obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. Se você nos acompanha nesta quinta, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão da Santa Missa ao vivo de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro!